Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bom? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Fernandes, eu sou juiz de direito do TJDFT, já fui aprovado em vários concursos para juiz federal, para promotor de justiça, para juiz estadual, para membro não, né, para servidor do Poder Legislativo, e exerço a jurisdição no TJDFT, que foi o tribunal que eu escolhi, desde 2017. Então, fazendo 6 anos aí, a qualquer momento. Venho lecionando também direito constitucional e direito administrativo há muito mais tempo ainda, mais tempo do que a jurisdição. Sou professor em vários cursos, Brasil afora, em várias instituições e pós-graduações em direito público, também na Escola da Magistratura do DF, na Fundação Escola Superior do MPDFT. Autor de obras jurídicas, né, em especial o nosso curso de direito constitucional, lançado pela editora De Plácido, de Belo Horizonte. Depois eu peço que você dê uma olhadinha no nosso curso. Tá bem bacana, sempre em promoção. Tem também o Manual de Direito Administrativo, pela editora De Plácido, todos na sua segunda edição já, graças a Deus, né, vendendo bem. E quero lecionar aqui para vocês hoje uma aula de Direito Administrativo, em 1 hora, em que trabalharemos uma atualização jurisprudencial. Então, o objetivo é, você já é alguém que tem uma base no direito administrativo, e quer se atualizar. O que saiu aí de julgados mais importantes no último ano, nos últimos tempos? Aqueles julgados que têm maior probabilidade de cair em prova. Sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Deixa eu colocar aqui na tela, então, se me permitem. Temos aqui, ó, a verbo jurídico, né? Deixa eu só mudar a minha tela aqui para ficar melhor. Vamos trabalhar o direito administrativo e o tema da aula de hoje é a atualização jurisprudencial 2023. Como eu estou gravando, né, a gente está lecionando aqui essa aula agora, no início de 2023, então é importante que você tenha os principais julgados do ano de 2022, já que agora, em 2023, ainda não temos julgados importantes, relevantes no momento. E um ou outro julgado ali eu pego de 2021, porque são julgados também que eu considero relevantes pelos motivos que eu irei indicar aqui na aula. Peço também, antes da gente iniciar, que você me siga no Instagram, ali embaixo, ó, Gustavo_Fernandes_Salles. Se você não me segue ainda, me segue lá. É interessante para a gente manter um contato, né? Trocar uma ideia, não ficar esse negócio tão impessoal, sobre estudos para concursos, dicas de direito constitucional, direito administrativo, direito público, né? Menos tributário, que não é muito a minha praia. A gente troca uma ideia por lá e tem dicas, tem promoções, cupons de desconto para os nossos livros. No Instagram também, ele é profissional hoje, o professor precisa ter uma rede social, mas ele é, de certo modo, pessoal também, tem minhas fotos lá da minha família, meus cachorros, para não ficar um negócio também muito chato só, né? Quem está estudando também tem que separar um pequeno, claro, pequeno tempo, dependendo do ritmo que você estiver, mas tem que ter um tempinho para você desestressar um pouco, fazer uma atividade física, né? E quem não tem Instagram pode me mandar o e-mail, eu não coloco o e-mail aqui na tela, mas anote aí, é gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Esse é o meu e-mail, você pode mandar alguma questão por lá também. Tranquilo? Estamos combinados, então? Vamos começar? Eu vou dividir essa aula em 10 temas, ou 10 julgados, mas não são só 10 julgados. Alguns julgados eu faço o link com outros, ou com precedentes importantes, ou com outros ali que tratam do mesmo assunto. Mas são 10 pontos, então. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Esse aqui é do início de 2022, o recurso extraordinário 1.059.819-PE, em que o Supremo destacou o seguinte, tese fixada é que tem negrito. Afronta o princípio da separação dos poderes, a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por uma agência reguladora e uma prestadora de serviço de telefonia. Então, por exemplo, a Anatel, a agência reguladora, e a Claro, a Vivo, a Oi, a TIM. Né? Então, um contrato de concessão, e aí tinha uma cláusula que foi anulada judicialmente, que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens. Então, tem ali
uma cláusula que permite o reajuste de alguns itens da tarifa de telefonia em um percentual superior à da inflação, de acordo com os marcos regulatórios estabelecidos pela lei, pelo legislador, ao delegar essa possibilidade à agência reguladora. Então, a decisão judicial não poderia ter anulado essa cláusula, porque viola a separação de poderes. Esse é o resumo da tese. Por que não? O Supremo entende que a intervenção do judiciário no âmbito regulatório ela é estreitíssima, ela é estrita. É apenas possível quando for para fins de controle de legalidade. Então, é um ato, uma decisão regulatória que contraria a lei. E só assim que é possível fazer o controle judicial. E tem que respeitar as capacidades institucionais da entidade de regulação e a discricionariedade técnica dos atos editados. A ideia é, o juiz não tem a mesma capacidade institucional, técnica, da agência reguladora, que é formada por especialistas ali naquele assunto. O juiz, embora seja muito estudado, ele é bom no direito, mas ele não é expert em outros temas ali. E essa discricionariedade técnica, ela é delegada pelo legislativo, ela é dada ao executivo, ali no caso a agência reguladora, e o judiciário não pode substituir a vontade do executivo pela sua própria vontade. Olha o que se falou aqui sim. Então, esse é o julgado. Pode ser que caia aí numa prova objetiva, já é um primeiro acerto aí para você. Mas eu quero explicar esse julgado. O objetivo não é só sair jogando, julgar, senão eu não falaria só de 10, né? Eu jogaria um monte, uns 100, em uma hora, pelo menos um por minuto, ali, uns 60. Não, a ideia é explorar os principais, para você ter um conhecimento mais aprofundado aqui na jurisprudência, pegando também doutrina, inclusive. O precedente citado expressamente nesse RE aqui, de 2022, foi a ADI 4874 de 2018. O que foi falado nessa ADI, que traz a mesma ideia? Vamos ler aqui, ó. Definidos na legislação de regência, as políticas a serem perseguidas, os objetivos e os objetos da tutela, ainda que ausente um pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas a adotar, então o legislador delega à agência reguladora, sem dizer exatamente, de maneira precisa, direta, como fazer o tema. Ela deixa uma certa discricionariedade. Nesse caso, essa lei delegante não permite que o judiciário, no controle jurisdicional da interpretação da exegese conferida por uma agência, o estatuto legal, simplesmente substitua essa vontade da agência, essa interpretação, pela própria interpretação do judiciário. Fala-se uma deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo, desde que a sua solução seja fundamentada e caiba na interpretação da lei, razoável e compatível. É a aplicação da doutrina da deferência administrativa do caso Chevron, né? E aí, eu vou além, então. A prova pode pedir para você explicar o que é a doutrina Chevron e o que é a doutrina Chenery, ou Chenery, não sei como se pronuncia exatamente, que são muito semelhantes, mas têm diferenças. Então, doutrina Chevron, doutrina Chenery. O que é isso? São parecidas, primeiro, porque ambas limitam a atuação jurisdicional. São teses de autocontenção judicial. Ambas se originam da jurisprudência constitucional norte-americana e se destacam no direito comparado, e ambas são citadas nas decisões do Supremo e do STJ. A doutrina Chevron dá ensejo ao chamado princípio da deferência administrativa, que a gente viu agora há pouco. E a doutrina Chenery é parecida. Ela fala da insindicabilidade do mérito, da impossibilidade de análise do mérito dos atos governamentais e administrativos técnicos. E é uma certa deferência também. Vamos ver as diferenças entre elas? Eu coloco em vários quadros, vai ficar um pouco pequeno, porque senão não cabe. Isso aqui a gente extrai do nosso Manual de Direito Administrativo da editora De Plácido. Então, olha lá. Doutrina Chevron é um tema que se insere no âmbito do controle judicial dos atos editados pelas agências reguladoras e diz respeito ao princípio da deferência técnico-administrativa. Se há uma delegação legislativa à agência reguladora não explícita, porque se for explícita, vai ter que se seguir o que está na delegação. Se não é explícita, né, é ambígua e tal, a agência reguladora vai interpretar e dar a sua exegese sobre aquela medida que lhe foi delegada. E o judiciário não pode substituir aquela interpretação pela sua própria, se for uma interpretação razoável, compatível com a Constituição. É a deferência à delegação, que é reserva da agência reguladora.
Já a doutrina Chenery ela é mais ampla, pelo menos a leitura a interpretação e a leitura que a doutrina brasileira faz dela, ela é mais ampla do que a doutrina Chevron, porque a doutrina Chevron diz respeito aos atos editados pelas agências reguladoras nessas hipóteses não explícitas. Já a doutrina Chenery, ela surge de casos lá de 1943, 1947 nos Estados Unidos, em que se diz que o judiciário, quando analisa uma questão que a agência administrativa está autorizada a proferir por conta da delegação legislativa, ele tem que analisar apenas essa decisão sob os fundamentos invocados ali pela agência, né? E não substituindo por argumentos que ele entende mais adequados. Ou seja, é uma doutrina que vai mais além. Não só agências, mas os atos do governo ou atos administrativos discricionários, quando fundamentados em estudos técnicos, têm o seu conteúdo observado pelos órgãos jurisdicionais, a não ser que haja uma violação clara à Constituição, à questão de legalidade, mas se é um ato técnico, seja um ato governamental, né, que envolve políticas, ali, ou um ato discricionário, um ato administrativo, porém discricionário, tem que ficar afastado do Poder Judiciário, a não ser que haja uma violação clara à Constituição. Entende-se que os especialistas tomaram a decisão adequada. E aí continua aqui, ó. Vamos pegar aqui uma expressão que a gente pega lá do nosso livro. Compreende-se não ser possível ao judiciário substituir a administração pública em decisões administrativas que integram, em seu mérito, questões complexas e técnicas delegadas pelo ente competente à análise do poder público. O judiciário, então, fica vinculado aos fundamentos utilizados pelo poder público ao editar aquele ato discricionário, um ato governamental que vem de análise técnica. Por quê? Porque a delegação técnica foi feita pelo executivo e não pelo judiciário. Quando que foi citada a doutrina Chevron? Por exemplo, na ADI 4874, que a gente viu, e que de algum modo se repete no RE, que a gente acabou de ver de 2022. E a doutrina Chenery? O STF já citou nesse RE aqui de 2021, a final de 2021, dizendo que a doutrina Chenery, conseguindo que as decisões políticas dos órgãos e entidades do poder público, provenientes de análises técnicas, que não violem dispositivos ilegais, né? Deve ser legais, né? Não podem ser objeto de revisão pelo judiciário, porque ele não tem essa expertise. E no STJ foi utilizado aqui, ó, a interferência para invalidar a estipulação de tarifas no transporte público, a interferência judicial viola a ordem pública, nos casos em que houver parte da fazenda pública e esclarecimento de que a metodologia dos preços era técnica. Então, foi nesse agravo aqui, no agravo, na SLS 2240 São Paulo, em 2017. E o STJ citou expressamente, ó, segundo a doutrina Chenery, as cortes judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daquele que o executivo abraçaria nas questões técnicas e complexas que o tribunal não tem expertise para decidir. Beleza, pessoal? Então você anota aí no seu material, doutrina Chevron, doutrina Chenery, e aproveite para, sobretudo, pegar esses dois julgados, esse precedente aqui da doutrina Chevron e principalmente o RE mais recente, que pode trazer essa questão, inclusive, numa prova objetiva. Segundo, ADI 2946-DF de março de 2022. É constitucional a transferência da concessão e também do controle societário da concessionária de serviço público, mediante anuência do poder concedente. É constitucional, portanto, o artigo 27 da Lei 8987 de 95. A Lei 8987 de 95 é a lei que trata da concessão e permissão de serviço público, ou seja, da delegação de serviço público. E essa lei, que você tem que conhecer, né, para a prova de direito administrativo, no artigo 27, ela vai falar que ao transferir a concessão, que é diferente da transferência do controle societário, mas a lei trata em um só dispositivo com a mesma consequência. Transferir a concessão é o seguinte: a concessionária, a empresa X, lá o consórcio de empresas, ganhou a concessão para explorar 10 linhas de ônibus. E ela quer transferir essa concessão para uma outra empresa, ou outro consórcio de empresas. Ela transfere, então. O que a lei diz? Precisa de anuência do poder concedente. O poder concedente anuiu, beleza, pode transferir. E a do controle societário é diferente. É aquela mesma empresa, só que o controle dessa sociedade empresarial vai ser transferido para terceiros. Mas é a mesma empresa, só que com um novo controle, também precisa de anuência do poder concedente. Qual que é a discussão? A discussão é que a doutrina sempre disse, majoritariamente, que embora não estivesse expresso no artigo 27, deveria ter licitação. Para transferir a concessão tem que ter nova licitação. Porque senão é uma burla a licitação. A empresa ganhou, mas ela vai e transfere para um outro.
buglou a licitação, né? É claro que tem que ter anuência do concedente, mas mesmo assim. Sobretudo, porque tem um outro dispositivo, se não me engano, é o artigo 26, mas não tenho aqui, claro, vamos ver se tem aí nos slides. Ele fala que a concessão parcial exige nova licitação. Então, se tem 10 linhas de ônibus e a empresa quer fazer a subconcessão, né, de 2 e ficar explorando 8 e colocar 2 para uma outra empresa, tem que ter nova licitação. Está expresso na lei. Então, se a subconcessão, que é parcial, exige licitação, a transferência da concessão, que é integral, também exigiria segundo a doutrina. Então, olha aqui o que diz, por exemplo, ó, o Ricardo Alexandre e João de Deus. Eles falam, não obstante a inexistência de previsão legal, a doutrina aponta a necessidade de prévia licitação para transferir a concessão para outra pessoa jurídica. Se a subconcessão, que é parcial, depende de licitação, está lá no 26, parágrafo 1º, a transferência total do objeto também deve submeter à lei. Só que o Supremo, nesse julgado de março de 2022, falou que não, que é válido o dispositivo com a mera anuência. O que se exige em prévia licitação, nos termos da Constituição, é a primeira delegação. O que vem depois, o ordenamento jurídico infraconstitucional é que decide. Ele falou aqui, ó, a base objetiva do contrato continua a mesma, o objeto contratual é o mesmo, as mesmas obrigações, só muda a pessoa que vai prestar, né? E o que interessa é a proposta mais vantajosa, independentemente de quem foi o contratado. E ele fala, o particular tem que comprovar que tem capacidade para cumprir as obrigações assumidas, né? Óbvio, pensou, não precisa nem comprovar isso. Então, é válido. E aí falou, as normas que estipulam a obrigatoriedade de licitação na outorga inicial, ok, o artigo 175, por exemplo, né, da Constituição, é uma coisa. Mas o legislador ordinário tem liberdade para dar dinamicidade aos demais procedimentos após essa outorga inicial. Essa foi a ideia. Então, o artigo 27 é válido, ele vai falar o seguinte, ó, a transferência da concessão do controle societário sem prévia anuência do concedente implica a caducidade da concessão. Então, tem que ter a prévia anuência. O parágrafo 1º fala que, para obter a anuência, o pretendente tem que atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e tal, e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor, obviamente. A pessoa ele fala, não vou cumprir nada. Peguei aqui a concessão agora e não vou cumprir nada. Tem que comprovar isso, obviamente. Então, por toda essa polêmica, esse é um julgado muito importante, na minha opinião, para as provas. Esse é o nosso número 2. Não está em ordem de importância aqui não, tá, pessoal? Eu acho que tem uma certa ordem crescente. Está chegando mais para o final de 2022 e agora início de 2023 a cada julgado aqui. Terceiro, ó, esse já é de abril de 2022. Ação civil originária 3410, Sergipe. O Supremo falou, Sociedade de Economia Mista Estadual, prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta de esgoto, faz jus à imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. Qual que é a ideia? Existe a imunidade tributária lá no 150, vamos ver se aqui fala qual que é o dispositivo exato. Não coloco aqui, mas lá no 150, na parte do Sistema Tributário Nacional, fala-se que existe uma imunidade tributária entre os entes federados. Então, União, Estados, DF, municípios, eles não podem cobrar impostos, né? Não é tributos em geral. É possível cobrar taxas, né? Por exemplo, taxa de lixo, de coleta de lixo, mas impostos não é possível cobrar um em relação ao outro, incidentes sobre patrimônio, renda e serviços, para preservar ali o Pacto Federativo. E isso é estendido a autarquias e fundações públicas, né? E o Supremo entende que também se estende a empresas públicas e sociedades de economia mista quando tem alguns detalhes específicos. Quais são esses detalhes para que elas também tenham, essas empresas estatais também tenham essa imunidade tributária, o que confere a impostos, incidentes sobre patrimônio, rendas e serviços, e que digam respeito às suas finalidades ali. Primeiro, 3 requisitos. Elas têm que ser prestadoras de serviço público, não podem ser exploradoras de atividade econômica. Segundo, não podem ter intuito lucrativo. Elas têm que ter só o intuito ali de prestar o serviço público de interesse público. E atuar em regime de exclusividade sem concorrência no mercado. Se tiver no mercado de concorrência, por exemplo, julgado mais recente também, 2021, acho, o Metrô DF, que onde eu falo do Distrito Federal, foi entendido como a empresa estatal ali atua no mercado de concorrência, porque envolve transporte público, embora só tenha um metrô, mas tem outros transportes, então entendeu que atuava na concorrência, então tinha uma série de benefícios fazendários. Já essa sociedade de economia mista aqui, ó, a Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO,
ela não atua no mercado de concorrência, ela presta o serviço público com exclusividade. Então, ela vai ficar próxima do regime fazendário, como a empresa brasileira de Correios e Telégrafos também. Então, ela faz jus à imunidade tributária. Eu aproveito, então, para explorar esse tema, para a gente diferenciar em dois quadros as estatais que prestam serviço público, na minha coluna da esquerda, e pelo menos aqui na minha tela está na esquerda, não sei aí na sua, se vira que nem um espelho ou não, né? E acho que não, né? E a exploradora de atividade econômica, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, que explora a atividade econômica na segunda coluna. Então vamos ver as diferenças. Primeiro, as que prestam serviço público, elas têm maior influência do direito público, do direito administrativo. E as que exploram a atividade econômica estão mais próximas do regime de direito privado, das empresas privadas. Os bens de ambas são privados, porque elas são pessoas jurídicas de direito privado, então não incide lá o 98, 99 e 100 do Código Civil. Então, os bens são privados de qualquer empresa estatal. No caso da que explora atividade econômica, não tem dúvida que eles são objeto de penhora, alienação, uso capião. Já os das empresas que prestam serviço público, cuidado, embora sejam privados os bens, quando eles estão diretamente afetados à prestação do serviço público, fala-se que incide o princípio da continuidade do serviço público. Então, os bens não podem ser simplesmente penhorados, senão isso incide a própria ruptura do serviço público. Por isso, elas acabam, com alguns requisitos também, se submetendo à impenhorabilidade, embora os bens sejam privados. Terceira diferença. A responsabilidade civil para as que prestam serviço público é objetiva. É o 37, parágrafo 6º da Constituição. Inclusive, quando causam danos a não usuários do serviço, um pedestre ali que estava passando, responsabilidade objetiva. Já as que exploram a atividade econômica, a responsabilidade, a princípio, é subjetiva. Comprovar ali, não o dolo e culpa, né, do direito administrativo, não existe mais isso, mas aquela culpa anônima, ou culpa administrativa, o serviço não funcionou, funcionou mal, funcionou atrasado. Claro que pode até ter responsabilidade objetiva, se incidir lá alguma regra específica do CDC, ou o Código Civil tem algumas hipóteses de responsabilidade objetiva, né, atividade perigosa, acho que é lá no 927, ali, por ali, mas em regra é subjetivo. O que mais? O Estado responde subsidiariamente pelas dívidas das prestadoras de serviço público. Em relação às exploradoras de atividade econômica, o tema é polêmico, tem gente que vai entender que não, tem gente que vai entender que sim. A imunidade tributária das que prestam serviço público existe, né? Desde que elas não atuem no regime de concorrência, é o que o julgado nos traz. Já as que exploram atividade econômica não têm imunidade tributária recíproca. E ambas, os dois grupos aqui não estão sujeitos à falência. Mas em relação às que prestam serviço público, aqui não tem dúvida, tem polêmica. As que exploram atividade econômica têm polêmica, porque a Constituição, no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, fala que elas se submetem aos mesmos regimes em relação às empresas, mesmo regime em relação às empresas privadas. Não podem ter tratamento privilegiado. Então, alguns defendem a inconstitucionalidade da lei de falência, do artigo 2º, quando fala que todas as estatais não podem falir. As que exploram atividade econômica, para alguns constitucionalistas, que alguns professores importantes do direito empresarial poderiam falir, mas pela literalidade da lei de falências, não, né? Se fazer uma prova lá de direito empresarial, você fala que não pode falir, mesmo que explore atividade econômica. Isso é uma prova objetiva, mas tem essa polêmica. Beleza? Mais uma? Vamos lá? Deixa eu só ver aqui um detalhe aqui, o pessoal mandando mensagem, mas vamos lá. 23 minutos, né? Eu também tenho que controlar o tempo. Aula 4, item 4, ou julgado 4. ADI 3454-DF, essa já é de junho de 2022. O Supremo falou: a requisição administrativa para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo iminente, calamidade pública ou irrupção de epidemias, não recai sobre bens e serviços públicos de outro ente federativo. Em síntese, o que se está dizendo é: não pode ter requisição administrativa da União em face do Estado ou do município em face da União. Não é cabível requisição administrativa entre entes federativos. Essa é a ideia. Aconteceu muito na época da pandemia. Então, estava faltando respirador lá, sei lá, e fazia uma requisição lá no município para pegar os respiradores lá para a União, ou o contrário, enfim. Isso foi reputado inconstitucional pelo Supremo. Por quê? Porque o dispositivo constitucional está lá no artigo 5º, né? Lá nos incisos ali, pelo 25 por ali, que fala da requisição administrativa, quando houver um perigo iminente, ele fala de requisição da propriedade particular. Deixa eu ver se eu tenho a redação dele aqui.
É o artigo 5º, inciso 25 mesmo, né? Ó. Eu não estou com a redação exata dele aqui, mas ele fala que é possível requisitar propriedade particular em caso de iminente perigo público, havendo indenização ulterior caso haja dano. Por que a indenização é sempre ulterior? Porque o caso é de iminente perigo público, não dá para indenizar antes, você tem que pegar o bem lá, utilizar lá o carro, a casa, enfim, o bem da pessoa, até o serviço, e depois discute, se tiver dano, paga indenização. E é só se tiver dano, não tem que indenizar nada. Então, em relação à propriedade particular, a requisição administrativa é perfeita, ela é feita para isso. Mas como tem essa expressão no dispositivo constitucional, propriedade particular, a doutrina e o Supremo amparou, encampou essa tese, diz que, em regra, não cabe requisição de bem público, né? Não sendo possível estender a outras unidades da federação. Só existe uma exceção. Isso, claro, porque não existe hierarquia entre os entes federados, né? Eles têm tratamento isonômico e tal. Qual que é a exceção? Estado de defesa ou estado de sítio. 136, parágrafo 1º, inciso 2, ou 139, inciso 7. Quando temos uma decretação de estado de defesa ou estado de sítio, aí, excepcionalmente, é possível requisitar objetos, bens e serviços públicos. O Supremo tem esse precedente aqui, em 2007, o Mandado de Segurança 25295-DF, e na fundamentação desse julgado que a gente está vendo agora, também traz essa renovação, tá? Só em caso de estado de defesa e estado de sítio é que pode ter requisição de bem público. Inclusive, isso foi detalhado também aqui, ó, na Ação Civil Originária 3463, medida cautelar referendada de 2021, no informativo 1008. Né? É incabível a requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados pela unidade federativa destinados à execução do plano local de imunização. Queriam pegar as vacinas lá, né? Porque não se volta contra bem de outro ente federativo, salvo estado de defesa e estado de sítio. Beleza? Vamos para mais um? Vai chegar na metade aqui da nossa aula, vamos fechar o 5, né? Porque vai até o 10, fechando o 5 a gente chega na metade. O 5 e o 6 envolvem os julgados mais relevantes de 2022, os dois que trataram da reforma da lei de improbidade administrativa. Isso aqui, meu amigo, é o tema que vai despencar e está despencando nas provas. Vamos começar por esse aqui, de agosto de 2022. O agravo no recurso extraordinário 843989, Paraná. Foram fixadas 4 teses sobre a reforma de improbidade. Não se discutiu tudo. Tem outras ações discutindo outros temas polêmicos da reforma. Inclusive, uma delas bem recente, acho que foi em dezembro de 2022, o Alexandre de Moraes deferiu alguns pedidos lá na cautelar. Então, tem que esperar primeiro sair a decisão colegiada para a gente... Por isso que eu não falo dela aqui na aula, porque foi só a decisão cautelar, então vamos esperar o plenário, o colegiado se manifestar. Mas vai ser outro tema também fundamental. O que o Supremo teve que decidir nesse julgado foi se a extinção da culpa, que não tem mais agora ato de improbidade culposo, antes o artigo 10, que causa lesão ao erário, permitia-se por culpa também. Como não tem mais culposo, como é que fica agora no âmbito do direito intertemporal? O que acontece com os processos em andamento e os que foram condenados por um ato de improbidade culposo? Como é que fica? Segundo, o novo regime prescricional. Agora temos, por exemplo, prescrição intercorrente. Ou seja, foi ajuizada a ação de improbidade, passados 4 anos, não teve a publicação da sentença condenatória, meu amigo, prescreveu, o cara está livre. Antes não tinha isso, o STJ era taxativo e falava, não existe prescrição intercorrente, não tem previsão legal, a ação pode durar um tempão, não prescreve. E aí, esse novo marco prescricional, sobretudo a prescrição intercorrente, ele retroage, quer dizer que se o cara comprovar que lá em 2005 a ação foi ajuizada e já está em 2000, chegou agora, não tem, ou chegou lá em 2015, não tinha ainda sentença publicada, ou seja, passaram-se mais de 410 anos, então prescreveu, pode decretar a prisão intercorrente pelos fatos anteriores à publicação da lei, isso que foi decidido pelo Supremo, esses 2 temas. Então vamos pegar as teses aqui e depois eu vou fazer uma explicação mais abrangente. Primeira tese. É necessária... Não, vamos fazer o contrário, não tem que ler as teses 2 vezes, vamos para a explicação, depois a gente fecha as teses? Vamos fazer isso? Então vamos lá, até porque eu repito esse slide ali mais abaixo. Como é que era Vou começar pela prescrição. Até porque eu já falei aqui basicamente que a culpa existia no artigo 10, não existe mais. E eu vou falar como o Supremo decidiu. Como que era a prescrição? O artigo 23
ele não trazia um prazo único na redação originária da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade, a LIA. Ele trazia 3 prazos diferentes. Então vamos relembrar. Primeiro, era o seguinte, o inciso 1 falava que aqueles que tinham um vínculo temporário com o poder público, um mandato eletivo, um cargo em comissão, quando encerrava-se esse vínculo, havia um prazo prescricional de 5 anos para pretensão punitiva. Então ele praticou um ato de improbidade, tinha 5 anos a partir do fim do mandato, do vínculo, para punir o cara. E se ele fosse reeleito, o prazo só iniciava com o último mandato. O segundo caso, inciso 2, era para os que tinham um vínculo permanente com o poder público, um servidor estatutário ou empregado público, seletista. O prazo para puni-lo era aquele previsto na lei para aplicar a sanção mais grave, que é a demissão. Então, por exemplo, é claro que varia, depende do estatuto de regência, mas para o servidor público estatutário federal, que é regido pela 8.112 de 90, o prazo para aplicar a demissão é de 5 anos. Então, tinha 5 anos para punir. Mas depende, se fosse um servidor público de outra esfera, estatutário, ou um empregado público, aí mudava. O prazo podia ser diferente, mas o prazo principal era esse. E o inciso 3 era direcionado àquelas entidades que tinham um termo de parceria ali, uma parceria com o poder público, né? Por exemplo, as entidades do terceiro setor, que a partir da data da apresentação da prestação de contas final de administração pública, tinha 5 anos para punir. Então, todos os prazos eram meio que parecidos, né? Mas diferentes, se você for olhar com rigor. Então, a empresa, o terceiro setor lá, sei lá, a entidade pública, a organização de apoio, por exemplo, a entidade de apoio, ela, ou a OS, ou a OCIP, ela recebia dinheiro público. Quando ela prestava contas à administração pública do dinheiro recebido ali, tinha 5 anos para punir se tivesse algum ato de improbidade. Vem a Lei 14.530, e ela diz que o prazo agora, em qualquer hipótese, é único, de 8 anos, a partir da ocorrência do fato. Então, cuidado. Pode ser que a ciência do fato seja posterior, mas o prazo já está correndo desde a ocorrência. É uma crítica que a doutrina faz, tinha que ser da ciência, né? Eles colocaram da ocorrência. E se for infração permanente, é do dia em que cessou a permanência. Ok. Aqui resolve um problema também. A antiga redação não falava do prazo prescricional para o particular. Então tinha até a súmula do STJ falando é o mesmo aplicado por agente público. Mas se tivesse punido 2 agentes públicos diferentes, um com vínculo permanente e um com vínculo temporário, como é que ficava? Tinha toda uma polêmica ali, mas em questões mais comuns era o mesmo prazo aplicável ao agente público, 5 anos, portanto, como regra. Agora é 8 anos para todo mundo, né? Inclusive alcança particular. E detalhe, a lei não muda o que o Supremo julgou no RE 852475, em que ele falou que é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso de improbidade. Antes ficava aquele negócio, mas se o ato é culposo, então prescreve a pretensão de ressarcimento? Sim. Por que o culposo prescreve e o doloso não? Agora não tem mais essa polêmica, porque não existe mais ato culposo de improbidade. Então o ato de improbidade, que é sempre doloso, a pretensão de aplicar sanções prescreve em 8 anos, mas o ressarcimento ao erário, que não é uma punição, não é uma sanção, é uma mera recuperação do patrimônio público, não prescreve. Se demorar 30 anos, demora 30 anos, mas pode ressarcir o erário. Beleza? Isso se mantém porque a prescrição é para sanções e o ressarcimento ao erário não é sanção. Ok. Tanto que tinha até o tema 1089 da STJ aqui, ó, final de 2021, que ele falava, e continua valendo. A eventual prescrição das sanções exequentes dos atos de improbidade não obsta ao prosseguimento da ação, quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível. Vem a lei, além de mudar para 8 anos, ela coloca agora prazos de suspensão e interrupção da prescrição. Então, você vai ter que ler o parágrafo 1º, vai falar que o inquérito civil, quando instaurado, ou o processo administrativo para apurar os fatos, suspende a prescrição por até 180 dias e recomeça a correr após a conclusão ou, se não concluído em 180 dias, quando esgotado esse prazo. E tem prazos de interrupção, são os mais diversos, vou pegar os principais aqui, ó, quando ajuiza a ação e quando publica a sentença condenatória. Depois tem outros ali, quando publica o acordo, no Supremo também, no STJ e tudo mais. E quando interrompe a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade daquele prazo. Então, de 8 anos por 4 anos, é o que está no parágrafo 5º. Então, ajuizou a ação, interrompe e o prazo agora começa a correr novamente, só que por 4 anos até a publicação da sentença. O STJ falava, não tem prescrição intercorrente. Pego aqui esse julgado de 2017, era tese pacífica. Vem agora o parágrafo 8º e fala o seguinte. O juiz ou tribunal, depois de ouvido o MP, deverá de ofício ou a requerimento
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos do parágrafo 4º, por exemplo, entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença condenatória, transcorra o prazo do parágrafo 5º, que é aquele prazo menor, metade, né, de 4 anos, a partir da propositura da ação. A prescrição intercorrente é aquela que corre durante a ação. E aí tem mais detalhes aqui, parágrafo 6, 7, você vai ter que ler e decorar isso aqui, né, é obrigatório para as provas. Ficou a dúvida, e agora? Esse prazo, esse regime prescricional, o que acontece? Bom, em toda a reforma, tivemos primeiro a certeza que regras processuais não retroagem, elas se aplicam imediatamente pelo princípio tempus reet actum. É o que existe lá no CPC, até no CPP, artigo 2º. Então, as regras processuais mudou prazo ali de contestação, não sei o que, beleza. Se já contestou, é o prazo antigo. Publicou a lei, agora é o novo prazo. Pronto, né? Agora, as regras de direito material, e lembrando que a prescrição, as normas prescricionais têm um regime para alguns de direito material, para outros híbrido, processual e material ao mesmo tempo, então prevalece a vertente material sempre, ainda que seja híbrido. Então ela se encaixa aqui. O que aconteceria com as normas de direito material? Uma parcela da doutrina começou a falar, olha, como o artigo 1º, parágrafo 4º, diz que se aplica na improbidade, se aplicam os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, e um deles é a retroatividade benéfica ao réu, que não é só do direito penal, é de todo o direito administrativo sancionador, então, retroage. Tudo que for bom de prescrição para o réu, retroage. Era o entendimento que, não sobre a lei de improbidade, mas genericamente prevalecia no STJ. Um exemplo aqui, 2018, esse RESP aqui, o artigo 5º, inciso 40, né? 40, que diz que a lei penal retroage para beneficiar o réu, traz um princípio implícito do direito sancionatório como um todo, não só do direito penal, mas também do direito administrativo sancionador. Então, parecia que prevaleceria no STJ essa tese. A outra corrente falava, não, olha, as ações que vieram antes da lei continuam com aquele regime pela irretroatividade das normas, que é a regra. Só o que retroage é a lei penal. Aqui não é lei penal, embora seja punitiva, mas não é penal. Então, se não tem uma norma constitucional clara dizendo que retroage, vale, no cenário principiológico, a regra, né, a regra é que não retroage as leis, novas normas, pela segurança jurídica. Não retroage, aplicam-se dali para frente. Essa é a regra pela segurança jurídica no Estado de Direito. Vem o Supremo, então, e afeta como tema, né, representativo da repercussão geral, a questão de saber se retroage ou não. A questão do dolo agora, né, que agora é só dolo, se precisa ser do dolo, como é que faz com as condenações e processos por culpa, e os novos prazos de prescrição. E aí, em agosto de 2022, o Supremo fixou 4 teses. Primeira, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para atos de improbidade, e nos 3 artigos 9, 10 e 11, precisa do dolo. Isso aqui está na lei, né? Não sei porque ele colocou essa tese, porque isso é óbvio. 2, a norma benéfica da lei, que revoga a modalidade culposa da improbidade, é irretroativa, em face do artigo 5º, inciso 36, que diz que não pode violar ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, né? Então, não tem incidência sobre processos já julgados, que tem coisa julgada, e os processos que estão em execução de pena. Então, o cara que foi condenado por um ato culposo, já transitou em julgado, meu amigo, vai continuar cumprindo a pena, não é afetado pela reforma, ainda que condenado por um ato culposo. Agora, ela se aplica, essa revogação de atos culposos, para os processos em andamento que ainda não transitaram em julgado. Pode até ter condenação, mas não transitou em julgado, então não tem mais culpa. E o juiz deve analisar eventual dolo. Isso aqui é meio complexo, né? Meio complicado de fazer no caso concreto. O juiz vai falar, olha, embora não tenha mais culpa no ordenamento e o processo não transitou em julgado, então se aplica aqui, mas eu consigo ver dolo. Aí tem que ver como é que vai ser isso na prática. Mas, enfim, a princípio, a revogação da culpa alcança processos cuja condenação não transitou em julgado. E o juiz pode olhar se teria um dolo ali ou não, mas se for sua culpa, tem que absolver ou extinguir, alguma coisa assim. E, por fim, sobre a prescrição, o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Então, só vale o novo regime prescricional a partir da publicação da lei. É só a partir de agora que começa a contar a prescrição intercorrente, novo prazo de 8 anos, não retroage. Antes da lei, eram os prazos e marcos antigos. Show de bola? Viu para pegar bem?
Vamos, então, complementar agora com a ADI 7042 e a ADI 7043-DF, também de agosto de 2022. Novamente sobre a improbidade. O que o Supremo decidiu? Que os entes públicos que sofreram prejuízos pelo ato de improbidade também, de forma concorrente com o MP, estão autorizados a propor a ação de improbidade e a celebrar o ANPC, Acordo de Não Persecução Civil. O que acontece? Pela redação originária da LIA, tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica interessada poderiam propor ação. Então, quem que era a pessoa jurídica interessada? Era a vítima do ato de improbidade. Foi a União que foi prejudicada. Então, o advogado-geral da União lá, o advogado da União, ele, foi o Estado, o procurador do Estado, representando judicialmente o ente federativo, ajuizava a ação de improbidade. É claro que essas ações numericamente são menores, quase todas vêm do Ministério Público, né, que é o órgão mais capacitado para isso. Talvez vendo isso, e vendo que o interesse fazendário geralmente é de ressarcimento do dano, ele não quer saber tanto de punir ninguém, ele quer a grana de volta. Quem quer punir é o Ministério Público. O que a reforma fez? Falou que só o Ministério Público é que tem legitimidade para propor a ação de improbidade, que é exclusivamente repressiva, punitiva, ela quer aplicar a sanção. E a Fazenda Pública, como é que ela ficava? Ela atuava pela lei de improbidade com a reforma, né, de 2021, apenas na execução, ali na ressarcimento do dano. Ficou legal, eu achei, na minha opinião, até escrevi um artigo sobre isso, junto com o doutor Fábio Quintas. A gente entendia que foi adequada a reforma, porque ela traz as capacidades institucionais de cada ente e suas finalidades, enfim. Só que veio uma tese forte da doutrina, no sentido de que quando se diminuiu a legitimidade para as ações de improbidade, o que se fez foi um retrocesso no combate à corrupção. O que é exclusivo do MP, ou privativo pela Constituição, é a ação penal pública. Já ações civis, a lei diz que, a Constituição diz que a lei vai dizer quem são os legitimados, mas ela não traz uma necessidade de exclusividade ou privatividade do MP. Então, quando a lei amplia, ela não pode mais voltar atrás, uma proibição de retrocesso no combate à corrupção. O Supremo entendeu aqui, que o MP atua extraordinariamente para defender o patrimônio público e a pessoa jurídica lesada, que sofreu os efeitos gravosos, tem uma legitimação ordinária, né, pois ela vai proteger o seu próprio patrimônio. Então, é razoável que a lei preveja a legitimação ordinária e extraordinária e não que só preveja a legitimação extraordinária, foi o que entendeu o Supremo. E aqui, a supressão de prerrogativa das pessoas jurídicas lesadas fere a lógica constitucional de proteção ao patrimônio público e representa grave limitação ao amplo acesso à jurisdição. Na minha opinião, não, porque a pessoa jurídica lesada pode pedir o ressarcimento em outra ação. O que ela não poderia pedir era a punição do agente, aí seria o Ministério Público. Mas, enfim, aproveite também e anote que no mesmo julgado, o Supremo falou que não deve existir obrigatoriedade de defesa judicial do agente público que cometeu o ato de improbidade por parte da advocacia pública. O artigo 20, um dos seus parágrafos ali, falava que era obrigado o agente público, o advogado público, quando ele proferiu, emitiu o parecer no qual se embasou o agente público que foi ali processado por improbidade, ele obrigatoriamente deveria defender judicialmente o agente público. O Supremo falou, não, essa obrigatoriedade viola a finalidade da advocacia pública, porque ela representa judicialmente o ente público, e não vai ficar defendendo pessoa física, né, agente público, mas sim o ente federado. Agora, permite-se essa atuação em caráter extraordinário desde que a norma local assim disponha. Se a norma local entender que é obrigado, aí sim. Mas veja que essa lei dizer que todos esses agentes são obrigados, esses advogados públicos, ela viola até mesmo a repartição de competências, né? Porque ela está dando uma ordem para um agente público que é regido por um estatuto diverso, um estatuto ali estadual. Então tem que ser a lei estadual que vai dizer se ele é obrigado ou não a fazer o quê ou não fazer o quê, né, as suas funções. Então, até por conta disso, não existe obrigatoriedade dessa defesa judicial, mas a lei local pode exigir extraordinariamente que isso ocorra. Beleza? Bom, estamos acabando aqui o nosso tempo, né? 44 minutos, então vamos correr para pegar os últimos aqui. 7. ADI 6468. É inconstitucional a norma do Estado que vincula os subsídios dos agentes políticos de distintos entes federativos, de modo que qualquer aumento no valor do subsídio de um resulte automaticamente aumento no do outro. Então não pode falar, se tiver um aumento lá do agente federal, aqui já aumenta automaticamente para a gente aqui no âmbito do Estado. Isso é vedado pela Constituição, né? Não há possibilidade de vinculação remuneratória. Por quê?
para evitar esses aumentos automáticos e um efeito cascata aí de qualquer aumento que se dê, quebra o Estado. E aí, nesse mesmo, então, você anota esse julgado, que é ele é até mais antigo, né? Esse aqui é de agosto de 2021. Mas eu coloquei aqui porque ele faz um link com outros, ó. Por exemplo, em 2020, o Supremo destacou, não mesmo? Não, esse aqui é outro. Que é inconstitucional a lei que prevê que o subsídio do procurador será equivalente ao percentual do subsídio do ministro supremo. Por quê? Porque a própria Constituição diz que o subsídio dos procuradores ele é limitado aos subsídios dos desembargadores, né, do Tribunal de Justiça Estadual, e não ao dos ministros do Supremo. Outro julgado também que diz respeito à remuneração. É incompatível com a Constituição de 88 a emenda à Constituição Estadual que institui como limite remuneratório único do servidor público estadual o valor de subsídio do ministro supremo, não. O subsídio do ministro supremo é o teto nacional do serviço público. Mas no âmbito estadual existem outros tetos. Quais são esses tetos? Eu explico aqui, ó, vou colocar aqui para você ir acompanhando comigo. Existem 2 parâmetros, né, para os servidores públicos estaduais e distritais. Um modelo genérico, que está no 3711, que fala que existe um teto nacional, que é o subsídio do ministro supremo, e os subtetos, que são aplicáveis em cada um dos poderes no âmbito dos estados. Então, para os membros do executivo, nenhum servidor estadual pode ganhar mais que o governador. Para os membros do judiciário, ninguém pode ganhar mais, do legislativo, ninguém pode ganhar mais que o deputado. E no judiciário, ninguém pode ganhar mais do que o desembargador. Inclusive os membros das procuradorias, né, que a gente falou. E o dos desembargadores fica limitado a 90,25 Beleza, isso que não interessa. O que interessa é que ninguém pode ganhar mais do que o governador, o deputado estadual e o desembargador do TJ, cada um dos poderes. Essa é a ideia de subtetos estaduais e distritais. Mas a emenda 47 de 2005, ela permitiu um limite único. Ao invés de se diferenciar por poder, se tiver uma emenda à Constituição do Estado ou à Lei Orgânica do DF, vai adotar um critério diverso, que é o limite único que corresponde ao valor do subsídio mensal do desembargador. Então, o que o desembargador ganha é o limite dos servidores daquele Estado. Só não se aplica para os deputados estaduais, né? Porque os deputados estaduais já têm a sua regulamentação na própria Constituição Federal. É até 75% do que ganha o deputado federal. Então, tirando o deputado estadual, todo mundo poderia ficar vinculado a esse teto único nos estados. É uma segunda opção que é facultativa. Então, tem essas 2 possibilidades. Não tem a possibilidade de falar que eles vão ter como teto o valor do subsídio dos ministros supremos. Beleza? O que mais? Ainda tem mais um aqui, ó, também vinculado a esse artigo 37 da Constituição. O teto aplicável ao servidor público municipal é o subsídio do prefeito, não podendo se aplicar esse modelo facultativo que eu acabei de explicar para vocês, no parágrafo 12 do artigo 37, a servidores municipais. Então, não é possível no município estabelecer um modelo facultativo. Para o município é um só. Todo servidor municipal não pode ganhar mais do que o prefeito. Quais são as exceções? O vereador, porque o vereador tem regulamentação própria na própria Constituição Federal. E, cuidado, os procuradores municipais, a princípio, o limite deles é esse aqui, ó, dos desembargadores dos TJs. Embora aqui fale procuradorias estaduais, né, lá fale em procuradorias, o Supremo entende que inclui as municipais também. Então, é possível que, se houver esse interesse lá no município, um procurador acabe ganhando igual o desembargador TJ, porque pode ser mais do que o prefeito, por exemplo. Então, ele pode até não ficar vinculado ao subsídio do prefeito. Mas a verdadeira exceção é o vereador. O resto, em regra, todos os servidores municipais têm que observar, no máximo, o subsídio do prefeito. Só tem esse teto, não tem um subteto alternativo, um modelo facultativo ali nos municípios. Ok? Foi o que o Supremo falou aqui, ó. Exatamente o que a gente explicou. Beleza? Complicada essa questão de teto, né? Tem várias questões, mas todas elas seguem a lógica lá do 37. Você dá uma lida nele. Inciso 11, né? 10 ou 11. 8. O nosso antepenúltimo. Não é possível conceder pensão vitalícia a dependentes de prefeito, vice-prefeito e vereador que morreram no exercício do mandato. É um julgado de 2021 que remete a essa ADI aqui de 2019, a ADI 4545 Paraná, que fala que é inconstitucional pagar subsídio mensal e vitalício a ex-governador ou às suas viúvas. Por quê? Porque viola a isonomia e o princípio republicano. Tem que pagar qualquer coisa enquanto ele é membro ali
do executivo ou do legislativo, mas depois que ele deixa o cargo, ele não vai receber. E não tem que ter pensão vitalícia nem para ele, nem para a esposa, nem para dependente. Viola a isonomia, viola a igualdade, viola a razoabilidade. Só que, no caso aqui de 2019, como o Supremo definiu isso nessa época, ele falou: quem já recebeu não precisa devolver, pela irrepetibilidade dos alimentos, pela boa-fé, o cara recebeu, beleza. A partir de agora não recebe mais. Então, a questão de prova pode cobrar tanto essas teses, né, quanto o que o Supremo decidiu de que não, naquela época não, quem já tinha recebido não precisava devolver mais. Nona, cabe à justiça comum, seja estadual ou federal, depende do âmbito, julgar ações contra concurso público realizado por órgãos e entidades de administração pública para contratação de empregados seletistas. É um julgado de 2020, mas ele é muito importante para provas. Então, como os de 2022 os mais importantes eu já falei, eu acabei voltando um pouquinho no tempo. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é, e eu até vou explorar aqui, ó, justiça comum, ela vai julgar ações que envolvam o direito de greve do servidor público estatutário. Se é o servidor público federal, é a justiça comum federal. Se é estadual, é a justiça comum estadual. Servidor temporário, porque ele firma um contrato administrativo, ele é regido pelo direito administrativo e não pelo direito de trabalho. E o servidor público seletista, quando é da administração pública direta, autárquica e fundacional, também vai para a justiça comum. Se for um servidor público seletista da administração indireta, envolvendo empresa pública, seja de economia mista, vai para a justiça trabalhista. Só que tem duas exceções. A primeira é essa aqui desse julgado. Quando se tratar de discussão da fase pré-contratual de seleção, ou seja, nulidade do concurso, ainda que seja para servidor seletista da empresa pública ou sociedade de economia mista. Por quê? Porque ele ainda não assinou o contrato trabalhista. Então, é uma fase ainda regida pelo direito público, né? Então, embora, em regra, ações envolvendo servidores públicos da administração indireta das empresas estatais da administração indireta, das pessoas jurídicas de direito privado, né, que são servidores públicos seletistas, embora isso fique para a Justiça do Trabalho, se for na fase pré-assinatura do contrato, vai para a Justiça Comum. Essa é uma exceção. Segunda exceção é quando for um servidor seletista que seja da administração pública direta, autárquica e fundacional, que é raro, mas existe. Essa é outra exceção. E ainda tem outra aqui, ó, tem mais uma, né? O Supremo falou aqui em 2021, ó, no RE 655283. A natureza do ato de demissão do empregado público é constitucional administrativo e não é trabalhista, que atrai a competência da justiça comum para julgar. Então, se falar que vai julgar a demissão do seletista, vai para a justiça comum e não trabalhista. Né? Interessante isso, hein? E para a gente fechar o nosso encontro, um julgado de 2020 também, o RE 636553, que já caiu várias vezes e vai continuar caindo. O Supremo falou que, por conta da segurança jurídica e do princípio da proteção à confiança legítima, o Tribunal de Contas tem 5 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo. Passados os 5 anos, ocorre a decadência. Ele não pode mais analisar a legalidade, a ilegalidade do ato de aposentadoria. Qual que é a ideia? A ideia é que o ato de aposentadoria, reforma e pensão é um ato complexo. Exige vontade de 2 órgãos para se concretizar no mundo jurídico. Não, eu quero me aposentar do TJDFT. Não basta o TJDFT falar, beleza, você está aposentado. É preciso que o Tribunal de Contas, competente, confirme isso. Não é nem confirme, né? É um ato complexo. São 2 vontades que se integram. A partir da vontade da posição do Tribunal de Contas é que eu me torno efetivamente aposentado. É claro que com a concessão inicial eu já paro de trabalhar. Mas eu só vou ter realmente o ato de aposentadoria quando tiver a manifestação de vontade do segundo órgão, que é o Tribunal de Contas competente, ok? A súmula vinculante 3 do Supremo fala: nos processos perante o TCU, assegura-se contraditória e ampla defesa, quando a decisão puder resultar anulação ou revogação do ato que beneficie o interessado, menos quando for legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, justamente por isso. Porque, nesse caso, não se dá contraditória e ampla defesa, porque foi apenas um primeiro ato que não está perfeito. É um primeiro ato que exige a conjugação de uma segunda vontade para ter efetivamente a aposentadoria. Então, o entendimento é que não precisa de contraditória e ampla defesa, porque eu ainda não tenho um ato pronto e praticado. Ok? Meio estranho isso, né? Porque realmente deveria ter o contraditório desde o início, que pode prejudicar o servidor. Mas como entende que não tem um ato perfeito ainda, dispensa contraditória e ampla defesa na visão da súmula, que pode ser criticada, mas é a súmula vinculante. O Supremo percebeu que havia casos em que demorava 10, 15 anos para o Tribunal de Contas analisar a concessão inicial de aposentadoria. E o servidor, então, ficava ali
sem cabelo já, ficava careca de preocupação, porque ele fala, pô, será que vão me mandar voltar a trabalhar e agora? Então o que o Tribunal Supremo passou a entender? Que depois de 5 anos, deveria cientificar o interessado para que ele tivesse contraditório e ampla defesa, que ele pudesse participar do processo perante o TCU. Menos mal, né? Pelo menos passou 5 anos, ele pelo menos pode interagir. Só que a doutrina criticava isso. O Carvalho Filho falava, olha, o melhor é falar que tem 5 anos e depois decadência, e não que vai dar o contraditório para a pessoa. E essa visão do Carvalho Filho foi acompanhada, finalmente, adotada pelo Supremo, nesse julgado, no informativo 967, e que o Supremo falou que depois de 5 anos não é que vai dar agora contraditório para a defesa, agora é decadência. Então, exemplo que a gente extrai do julgado, pode cair na questão. O servidor lá trabalhava no, sei lá, TJDFT e teve aposentadoria concedida em 95. O processo vai para o TCU, chega lá um ano depois, e o TCU demora 7 anos da remessa, então, contados da data da chegada, deveria ser em 5 anos, né? Ele demorou 7 para dizer que houve uma irregularidade e não poder ter aposentado. Nesse caso, não pode falar isso. Houve decadência. Não pode anular mais o ato. O ato se torna perfeito e acabado a partir dos 5 anos da chegada do processo ao TCU, que é quando ocorre a decadência. Beleza? Dentro dos 5 anos é que ele pode falar, não podia ter aposentado, não preencheu os requisitos. Ok? Julgado fundamental aí para você. Pessoal, muito obrigado. Com isso, eu vou encerrar. Está dando 57 minutos. Então, só para a gente fechar, me adiciona lá no Instagram. Não esquece, se você tem Instagram, Gustavo_Fernandes_Salles, está aí na tela. Eu espero que você tenha gostado da aula, tenha atualizado esse material. Alguns julgados eu tenho certeza que você já tinha conhecimento, mas talvez você tenha um conhecimento mais aprofundado agora, porque a gente não se limita a jogar aqui o conteúdo, mas a explicar como é que funciona, como era, como ficou. Né? E, para quem não tinha, espero que você tenha anotado tudo. Algumas questões de prova podem sair daqui. Beleza? Nos acompanha, então, aqui na Verbo Jurídico, em Direito Administrativo, e os cursos que a Verbo oferece. Grande abraço e até a próxima.